Olá, amigos. Estamos aqui para mais algumas reflexões no nosso canal. Nós temos o nosso quadro Dimensões do Espírito, que vai ao ar todo sábado. Temos reflexões do dia, que são vídeos que eu gravo esporadicamente. E, periodicamente, eu apresento algumas reflexões estudando algum livro. Fragmentos, gravamos 3, 4, 5 vídeos, 10 vídeos, De vez em quando eu pego uma obra e partilho com vocês aqui algumas reflexões. E eu gostaria de gravar uma série, são séries, Fiz alguns vídeos daquele livro A Bíblia, uma leitura espírita e outras obras que já apresentamos aqui. E nós vamos fazer mais uma sequência, mais uma série sobre um livro psicografado pelo querido médium, meu amigo Carlos Bacelli. O livro Espírito é Gente. Eu gravei até um quadro aí com o prefácio da obra, na reflexão do dia, com esse título Espírito é Gente. E nós vamos iniciar uma sequência. Eu vou gravar aqui uma sequência de estudos de capítulos dessa obra, tá? Que estou gostando muito, lendo e gostando muito, e quero ressaltar alguns pontos aqui importantes dentro dessa obra do Espírito Inácio Ferreira, psicografada pelo médium Carlos Bacelli. Esse primeiro vídeo da série, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre a literatura recebida pelo médium Carlos Bacelli. Então vou falar algumas coisas, talvez um pouco desagradáveis, Aqueles espíritas mais ortodoxos, não gostam de abordar certos problemas que existem nos nossos arraiais espíritas. Mas eu penso que se a gente quer um espiritismo vivenciado com verdade, com sinceridade, com honestidade, sem guerrinhas, sem brigas, Há uma briga antiga aí no movimento, uma confusão dos chiquistas e dos divaldistas. Eu acho que isso tudo é tão negativo, porque ninguém é totalmente luz e totalmente sombra, E a gente precisa aprender com todo mundo. Então há muitos ataques, isso tudo muito veladamente às vezes, Uma guerra de bastidores. Infelizmente isso existe no movimento espírita. Há federativas que não aceitam obras de determinados médiuns. Tudo bem, pode ter algumas obras que fogem muito ao bom senso kardeciano, mas há médiuns que têm um trabalho que deve ser respeitado, um trabalho de muitas décadas, Como é o caso do companheiro Carlos Bacelli, que nós não encontramos os livros do Bacelli em muitas livrarias espíritas, Porque os dirigentes proibiram. Eu acho que isso é muito perigoso, Porque o companheiro está ali, trabalhou junto com Chico Xavier, psicografou livros com Chico Xavier, é um dedicado trabalhador espírita, fundou núcleos espíritas, tem uma obra muito bem escrita. Agora, pode ter problemas na obra do Bacelli, recebida pelo Bacelli. Meus queridos, eu quero saber em qual obra não tem problema. Se a gente olhar no Livro dos Espíritos, por exemplo, tem uma questão lá que Kardec pergunta se os espíritos sabem a data da origem dos mundos, da Terra, da criação da Terra, e o espírito que respondeu aquela questão falou que não. Emmanuel diz, por exemplo, que quem organizou, quem estruturou, quem criou o planeta terrestre foi Jesus com uma pleiade de espíritos. Então como é que não sabe a data? Ou Emmanuel errou, ou o espírito que respondeu aquela questão no Livro dos Espíritos errou. Eu fico com Emmanuel nesse caso. Nem por isso o Livro dos Espíritos, então, tem um ponto ali que talvez tivesse que ser revisado.
É porque eu acho que nós lançamos sobre os livros espíritas aquele mesmo olhar dos crentes em relação à Bíblia, que também é cheia de erros. Embora tenha coisa divina, o próprio Evangelho está ali divino, mas tem equívocos sim. Então, essa postura, né, religiosa, essa postura que nós trazemos ainda na alma, isso precisa ser revisto. Divaldo foi atacado durante tanto tempo, está aí uma obra maravilhosa. O Bacelli está aí fazendo a sua obra excelente. Então, eu penso que a gente precisa de uma postura mais aberta, consciente. Tem coisas na obra do Bacelli que eu já li e eu particularmente não aceitei? Tem. Mas tem tanta coisa maravilhosa que eu li e falei, nossa, importante isso aqui. Como nesse livro que nós vamos ler. Alguns pontos a gente pode discordar, deixa aí o seu comentário, mas nós temos que estudar, não é uma coisa de simplesmente cancelar, né? Ah, estou cancelando esse médio. Vamos estudar, vamos aprofundar e vamos crescer, né? Há uma fala de Santo Agostinho muito interessante, né? Que na diferença haja diversidade, que na semelhança haja unidade e que em tudo haja caridade. Então, vamos nos unir, né? Vamos aprender com todos. O trabalho do Bacelli é lindo. Eu queria enaltecer a linguagem desses livros. Porque nem todo mundo dá conta de ler certos livros de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles. Tem muita gente que a gente empresta um livro desse para ler e a pessoa devolve e fala assim, olha, achei difícil. Ah, mas o Espiritismo é cultura. Sim, tem que ter essas obras também mais eruditas. Mas a linguagem dos livros do Bacelli, sejam os livros autorais dele mesmo ou os livros psicografados, é uma linguagem escorreita, uma linguagem muito boa, que todo mundo entende, que compreende ali o Espiritismo de uma forma fantástica. Então, parabéns, Bacelli. Sou um dos seus seguidores, né? Admiro demais, tenho a honra de ter um contato com Carlos Bacelli, né? De vez em quando eu amolo com alguma questão e ele gentilmente responde, como tem a alegria de ter contato com Divaldo Franco via e-mail, com outros trabalhadores, aprendendo com todo mundo e sendo profundamente grato por esses contatos, por esse aprendizado, porque nós somos o que nessa terra? Aprendizes. Daqui a pouco a gente está retornando ao grande lar, né? E tanta coisa fica para trás, tanta guerrinha boba, coisa de egos, né? Abençoados esses trabalhadores, né? Chico, Divaldo, Bacelli e tantos outros que estão aí no esforço pelo melhor. E que nós, o que estamos aí na retaguarda, um pouco mais jovens, né? Não tão jovens, mas um pouco mais jovens, possamos honrar esses trabalhadores, esses trabalhos, esses ministérios de luz, fazendo a nossa parte, estudando, questionando, contestando, mas, sobretudo, respeitando esses irmãos dedicados, tá? Então, eu quero iniciar o estudo do livro, né? Essa série que eu vou fazer sobre o livro Espírita é Gente, do Espírito Inácio Ferreira, pela psicografia do Carlos Bacelli. Alguns falam Bacelli, né? Mas eu acho que no português fica mais próximo da gente. O Carlos Bacelli fazendo essa referência aos livros do Bacelli, né? Carlos Bacelli é um servidor do bem em nosso movimento, como muitos outros, né? Mas o trabalho literário que ele traz, que nós temos que analisar, passar pelo crivo da razão, da codificação, mas tem muita coisa boa, ok? Então, acompanhe a série aí, vai ser um momento bem aqui nosso, eu estou num cantinho aqui do escritório, onde ficam os livros, a maior parte dos meus livros espíritas, e para a gente estar refletindo junto, ok? E deixa o comentário, né? Participe, deixa o like, mande pergunta aqui mesmo nos comentários que eu vou responder, porque tem muitos assuntos curiosos, e participe do nosso Clube do Livro Espírita.
Clube do Livro Altos Planos. Você participe e ajuda aqui o canal. É um livro a cada 2 meses, por apenas R$ 35 para qualquer lugar do país. Ajuda a gente, para a gente continuar levando essa mensagem, ampliando o canal e nossas abordagens aqui. Siga aí a série Espírito é Gente. Muita paz.